No vídeo de hoje eu vou trazer o relato da materialização de Allan Kardec num centro espírita em Minas Gerais. Eu sei que o assunto é polêmico e ao mesmo tempo muito intrigante. Afinal de contas, onde, quando e por que Allan Kardec teria se apresentado numa reunião mediúnica? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que todo este conteúdo, todo este material, esta informação que eu venho trazer para os senhores e para as senhoras neste vídeo, está relatado neste livro aqui. Este é um livro escrito por Ranieri, é um livro intitulado Forças Libertadoras, Fenômenos Espíritas, que narra muitas outras coisas bastante interessantes. E detalhe, tudo que está narrado aqui foi devidamente registrado em cartório, inclusive a aparição de Allan Kardec. Tudo foi devidamente registrado em ata e depois publicado no cartório, registrado em cartório para que se tenha ciência, para que se tenha conhecimento para a posteridade e mais do que isso, para que aquelas pessoas que registraram em ata, que escreveram, que testemunharam, pudessem também validar diante de um cartório. Então o assunto é sério e ao mesmo tempo bastante verdadeiro, porque tudo isso que eu vou dizer a vocês agora foi registrado em ata. Bom, eu vou discorrendo sobre o que foi relatado neste livro, mais especificamente no capítulo 46, onde trata da aparição de Kardec. Segundo consta nesta publicação, um grupo de médiuns do Centro Espírita Irmã Sheila estavam conversando com um dos mentores da casa, de nome José, e este mentor teria dito a um dos médiuns: olha, se prepare, pois Denizar virá a este centro. Naquele momento, o médium que estava na comunicação questionou: quem é Denizar? E o espírito deu uma risada e disse: olha, você não conhece Denizar? E aí complementou dizendo: conhecido também por Allan Kardec. E aí se lembrou que o nome de batismo de Allan Kardec é Denizar. Então o espírito disse: Denizar, Allan Kardec estará neste centro. Naquele momento, aqueles médiuns que ali estavam ficaram ao mesmo tempo eufóricos e até um pouco duvidoso. Poxa, afinal de contas, será que nós merecemos a visita de um espírito tão ilustre, tão elevado como Allan Kardec? Mas ficaram confiantes de que o momento chegaria. Em determinado trecho do livro, este mesmo espírito José diz o seguinte: falou, olha, se preparem, porque no próximo sábado, atenção, no próximo sábado, dia 18 de dezembro de 1953, Allan Kardec estará. E fez uma recomendação: somente 10 pessoas poderão participar desta reunião. E que vocês devem escolher a dedo quem pode participar desta reunião, levando em consideração a dedicação, a vida reta, ao comprometimento com as causas maiores. Escolham aí as pessoas mais preparadas para este momento. O que foi, segundo os médiuns, uma tarefa muito difícil. Afinal de contas, nós, seres imperfeitos, olhando para alguém dizendo você pode, você não pode, meio que deixa uma situação difícil para quem tinha que fazer essa escolha. Mas assim foi feito. E inclusive a recomendação para os demais era que não fossem ao centro nesta data por orientação da própria espiritualidade. E então foi feito tudo conforme as instruções espirituais. Pois bem, no dia 18 de dezembro de 1953, os médiuns escolhidos para este momento estavam lá. Mas o espírito José, que estava, digamos assim, sendo o anfitrião de Kardec nesta reunião espírita, ele fez uma outra recomendação, que naquela data, eu vou ler para vocês exatamente a recomendação que foi feita pelo espírito José aos médiuns que participariam da reunião de materialização de Allan Kardec. Ele diz assim, procurem esclarecer aos outros que não poderão comparecer
que é a ordem da espiritualidade. Nesse dia, vocês passarão somente a comer frutas, nem carne, nem alimento algum de sal, só frutas. Passeios no parque ao ar livre e conversas evangélicas. Esqueçam o mundo por um dia e os seus problemas. Fica você, Ranieri, autorizado a organizar uma lista com 10 perguntas sobre assuntos doutrinários para que ele responda. Então, naquele dia, o Espírito José orientou que os participantes da reunião só poderiam se alimentar de frutas. Não poderiam comer carne, não poderia ter outro tipo de alimento, inclusive arroz, feijão, não poderiam comer. Somente frutas. E passariam o dia todo nos parques, nas praças, apreciando a natureza, conversando somente de assuntos ligados ao Evangelho de Jesus, para se prepararem para o momento especial que aconteceria logo mais à noite, ou seja, o encontro com Allan Kardec. E assim aqueles médiuns fizeram, durante todo o dia se alimentando apenas de frutas, conversando sobre assuntos do Evangelho de Jesus e se abstendo de tudo e qualquer situação mundana. Assim fizeram durante todo o dia. A espiritualidade também alertou que aqueles que não obedecessem esta regra, esta orientação, chegando na reunião, poderiam ser retirados, que era necessária a observância literária dessas recomendações. Já pensou chegar lá naquele momento, todo mundo eufórico, esperando para este momento e falar: olha, você não pode participar porque você não cumpriu as recomendações da espiritualidade. Seria realmente muito frustrante. No dia combinado, 18 de dezembro de 1953, entregamo-nos à tarefa de cumprir fielmente as determinações espirituais. Passamos o dia conversando sobre assuntos do Evangelho, à sombra de árvores copadas no Parque Municipal de Belo Horizonte. Saladas de frutas foi nossa alimentação, coisa leve. À noite, estávamos preparados para entrar em contato com espíritos de uma esfera muito acima da nossa. Prestem atenção na ata que foi, como eu disse para vocês, redigida em razão desta reunião e depois registrada em cartório. Ata da reunião extraordinária mediúnica do Grupo Irmão Sheila, realizada aos 18 de dezembro de 1953, na Rua Paraisópolis, número 658, nesta cidade de Belo Horizonte. Especialmente convocado pela espiritualidade, estavam presentes os seguintes cooperadores, e aí cita o nome de quem participou. Eu estou dizendo isso para vocês para mostrar que de fato eles registraram em ata, foi algo muito assim empolgante, interessante, a ponto deles precisarem registrar para que as pessoas confirmassem de fato o que aconteceu. Complementa a ata da seguinte maneira: para os cooperados acima, os espíritos previamente traçaram um roteiro para a presente reunião, com o fim de se conseguir maior pureza vibracional, ficando estabelecido que não deveriam trabalhar do meio-dia para a tarde do dia 18, mantiveram-se em jejum espiritual, sem aborrecimentos, e permaneceram em lugares arborizados, plácidos, em meditações superiores. Acentuaram também aos nossos espíritos amigos que, apesar de todo esse cuidado, poderia ainda, no momento, haver exclusão de algum dos convocados, pois que levariam somente em consideração a vibração de cada um. Daí houve que a mensagem recebida poucos instantes antes da reunião causou muita alegria, visto que ninguém foi excluído. Então, todos observaram as recomendações da espiritualidade e naquele momento da reunião ninguém foi excluído, porque o critério para a exclusão era que não estivesse na vibração proposta, e então seria necessário que esta pessoa não participasse da reunião. Durante a manifestação, o trabalho mediúnico, alguns espíritos antecederam Kardec, trazendo algumas instruções, orientações, conversando com os presentes, até que o momento tão especial chegasse. E eu vou ler para vocês o relato do momento em que Kardec se materializa na reunião espiritual.
Na altura do peito, um pouco acima, um foco de luz marcava-lhe a marcha no escuro. Ouvíamos a sua respiração difícil e tínhamos a impressão de que o espírito se arrastava dolorosamente num poço de piche. Tal era a resistência que oferecia o ambiente. Comparamos. Para nós, era um ambiente super espiritualizado, região fora da terra, diferente de tudo o que já havíamos visto no mundo. Para ele, semelhava a um poço de piche. Caminhava arrastado, como que preso a correntes que o prendessem na retaguarda. Respiração opressa, difícil. Ouvia-se à distância. Quando chegou perto de nós, observamos-lhes o foco de luz. Posso garantir que vi como que a sua garganta iluminada e a sua traqueia marcada por semicírculos luminescentes. Olha que relato interessante. Quando Kardec chega, os médiuns que estavam na reunião perceberam uma voz pesada, uma respiração ofegante. E então, assim que Kardec ia caminhando na direção deles, eles perceberam que Kardec meio que tinha dificuldade para caminhar, ele meio que se arrastava até chegar aos médiuns. E os médiuns que estavam na sua melhor vibração, eles estavam eufóricos, animados, mas ao mesmo tempo mantendo a dieta, os bons pensamentos, mantendo tudo de melhor que eles podiam fazer. E aí eu quero fazer um paralelo, porque vejam vocês, por mais que nós cuidamos dos nossos pensamentos, das nossas mentes, ainda assim estamos muito distantes do plano elevado, do plano astral superior. Porque Kardec, mesmo com todo esse preparo por parte dos médiuns, ele, por estar numa órbita muito superior, por ter assim um grau evolutivo absurdo, Kardec teve dificuldade de se manifestar, de se materializar neste plano. Por ser ou por estar num plano tão elevado, de tanta luz, de sutis vibrações, quando ele vem para cá, ele encontra uma camada grossa, uma energia pesada que é aqui no plano Terra. E aí Kardec tem dificuldades, olha que interessante, Kardec passa a ter dificuldades para se manifestar adequadamente no nosso meio, aqui no nosso plano. Mas ainda assim conseguiu. Isso mostra o quanto nós precisamos elevar os nossos pensamentos, melhorar a nossa sintonia, porque por mais que façamos isso, ainda assim estamos muito distantes do reino elevado, do plano espiritual verdadeiramente claro e que nos interessa de fato. Então, por mais que mantenhamos os nossos pensamentos elevados, ainda assim estamos muito longe. Dito tudo isto, era Allan Kardec, e ele disse: amados, filhos do Deus vivo, amados irmãos, filhos do meu coração, a minha alegria é vos ter reunidos na Santa Comunhão. Não tenho meu espírito autoridade para vos dirigir palavras santas que pertencem ao Senhor, mas tendo a alegria, esta alegria vos transmito. Prosseguindo Kardec: se eu fracassasse, outro desempenharia. A bondade do Pai foi que me amparou até o fim. A minha tarefa foi espinhosíssima, mas não representa nada. Para lidar com os homens daquela época e desta, quão grande deve ser o nosso sacrifício. Neste caso, Kardec fala sobre o seu trabalho como codificador da doutrina espírita. E ele humildemente reconhece que se ele falhasse, a espiritualidade teria colocado outro para fazer essa função, para cumprir esta missão. Mas como nós sabemos, Kardec foi brilhante na execução desta tarefa espiritual. Amados do coração, filhos do amor de Deus, todos os fenômenos, todos os chamados problemas serão apresentados, mas serão resolvidos por aqueles que abraçarem a liberdade de pensamento, por todos aqueles que estudarem até o fim. E Kardec faz referência ao trabalho espírita, ao trabalhador que se dedica às coisas espirituais, que é preciso abraçar a tarefa e ir até o fim, assim como ele fez,
que mesmo naquela oportunidade, desconhecendo de tantas coisas, investigando, buscando, e hoje nos é tão fácil, né? Nós temos acesso a livros, vídeos e a tantos outros meios de se informar, de nos informar, e ainda assim temos dificuldade de levar o nosso trabalho até o fim. E naquela oportunidade, Kardec, sem nenhum recurso maior, conseguiu cumprir com brilhantismo a sua tarefa. Então ele convoca todos os trabalhadores a assumirem a sua responsabilidade, o seu compromisso espiritual e ir até o final com a sua missão. Amado amigo, deposito esperanças em seu coração. Em primeiro lugar, quero que o irmão, com parábolas do Senhor, fortifique o Evangelho segundo o Espiritismo. Apenas como lembrança, transcrevemos esse trecho porque disse mais, muito mais. É interessante que Kardec o tempo todo veio e com humildade tentou passar as suas impressões e as suas instruções aos amigos ali presentes. E como eu já havia dito, né, a entidade que precedeu Kardec havia dito aos trabalhadores que poderiam formular até 10 questões, para não ficar muito estendido e tudo mais, até 10 questões. E algumas dessas questões foram registradas, outras não. E aí o autor justifica. Por uma reunião como essa, de grande elevação, de necessidade ímpar de concentração, era tudo com luz apagada, então tinha dificuldade para registrar. Nós estamos falando de 1953, não é mesmo? Ou seja, não tinha os recursos tecnológicos que nós temos hoje, então tinha que escrever. Eles até tinham a possibilidade de utilizar um gravador, mas se esqueceram na hora, mas algumas perguntas ainda conseguiram ser anotadas, transcritas e evidentemente as respostas igualmente. Kardec é questionado sobre crianças que nascem no mesmo corpo, né, as chamadas crianças siamesas, e eu vou fazer um vídeo também explicando sobre isso, uma resposta de Kardec sobre as crianças siamesas. Também temos perguntas sobre o divórcio no casamento. Kardec explica e responde sobre o divórcio no casamento. Ele faz uma revelação bastante interessante sobre o divórcio. Kardec também fala que ele é questionado sobre sexualidade, se isso atrapalha o exercício da mediunidade. Kardec também discorre sobre isso. E, naturalmente, outros assuntos que não puderam ser transcritos, como eu disse para vocês aqui. Bem, depois dessas respostas de Kardec, desta conversa que Kardec teve com os médiuns, Kardec então se despede do pessoal e eu vou aqui ler o relato da despedida. Após as despedidas, foi se afastando. Na altura do peito, a luminosidade. Uma sensação ao mesmo tempo de alegria e tristeza nos enchia a alma. Alegria porque ele estivera ali, tristeza porque se ia embora. Que relato, que história bonita, que coisa maravilhosa que eu estou trazendo aqui neste vídeo para você. A materialização de Allan Kardec numa reunião espírita em 1953, mais especificamente no dia 18 de dezembro de 1953. É emocionante, porque eu já tinha ouvido esse relato, estava num livro, a pessoa que me relatou não conseguia encontrar o livro porque tinha emprestado para alguém não tinha devolvido. E então eu fui num sebo, né, numa livraria dessas que vendem livros usados, livros antigos, e consegui comprar este livro aqui. Vou dizer para você que não foi uma tarefa fácil, eu procurei diversas vezes, consultei amigos que têm sebo e tal, e não conseguiam encontrar este livro, até que, por uma obra aí, talvez espiritual, assim acredito, consegui chegar até este livro, que não foi um livro barato, é um livro, como eu disse, uma preciosidade para nós espíritas, é uma preciosidade, mas eu consegui encontrar esse livro, está aqui em minhas mãos e eu estou compartilhando com vocês trechos desse livro, porque sei que não será fácil encontrar. Caso você tenha interesse em comprar este livro, não será fácil você encontrar, mas eu vou compartilhando aqui
nos nossos vídeos, enfim, aqui neste canal do YouTube. É uma história bonita, uma história que foi registrada em cartório para autenticar, ou seja, para validar o relato, tudo detalhado em ata e registrado em cartório, a primeira aparição testemunhada de Kardec para os espíritas brasileiros. Isso é muito comovente. Se você gostou deste livro, aliás, eu peço a sua gentileza, se você gostou deste vídeo, eu peço a gentileza para que você compartilhe com os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, nas suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a este relato belíssimo da aparição de Allan Kardec. Um grande abraço a todos e eu quero pedir também, antes de mais nada, que você que não é inscrito no canal, que se inscreva. É muito importante para mim e não lhe custa absolutamente nada. Clique aqui embaixo e se inscreva no meu canal. Um grande abraço, até a nossa próxima oportunidade.